Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Agora sim, deu tudo certinho. Tava difícil aqui de fazer meu sinal funcionar bem, não tava tão rápido assim, mas acho que agora tá legal. Vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem, tá funcionando tudo direitinho? Tudo bem, pessoal? Hoje o nosso assunto é sobre como desenvolver uma mente mais próspera, como sair dessa mente de pobreza que às vezes a gente tem, né? Como sair dessa pobreza mental. E o cérebro tem tudo a ver com a nossa mente, tem tudo a ver com a nossa prosperidade, tem tudo a ver com o nosso próprio desenvolvimento. Então, o nosso papo vai ser sobre isso. Eu queria que vocês fizessem a gente vai falar sobre exercícios aqui. Eu queria que vocês convidassem uma pessoa para estar junto com você e fazer uma dupla com você por uma semana para te ajudar alguma coisa. Olá, pessoal do LS, a Laila, a Biro Eventos, quem mais tá aí? O Gerson, já vi que tá aí também. Tem uma galera legal do LS, cara. O LS é um projeto que eu faço com empresários, com empreendedores, e é um projeto que eu tenho, um prazer gigantesco aí. Tem sido útil, pessoal do LS, aí para vocês, o participar do LS, tá comigo aí quase toda semana, a gente fazer essas mentorias para empresários, né? Tem sido muito bacana. Tem uma frase que eu gosto muito, né? O teu resultado de hoje, ele é fruto do teu passado, cara, das tuas ações do passado, do que você desenvolveu lá atrás. Então, assim, se você olhar para a tua realidade atual, o que você tem que parar para pensar é: o que eu tenho hoje é literalmente aquilo que eu realmente venho construindo ao longo do tempo? Porque sim, é um reflexo. O que você tem hoje aí dentro da tua vida, literalmente é o reflexo do que você fez no teu passado. O LS é um projeto que eu já queria há muito tempo. Pra vocês terem uma ideia, eu não lembro qual foi o ano, acho que foi 2012 ou 2013, eu fiz um projeto com a revista Você S.A. que eu chamei de Segunda Carreira. Qual que era a ideia? Ajudar as pessoas a empreenderem, a criar uma segunda carreira enquanto estavam empregadas. Gente, a gente criou mais de 1.000 empresas. Sabe o que é gerar mais de 1.000 empresas? Olha que legal o que ela está falando, a LS é útil demais, cada mentoria é melhor que a outra, é incrível. Para você participar do LS é só você ir na minha bio, tem lá o link, LS com BR, vai lá, e aí você se inscreve, é uma assinatura, você fica quanto tempo eu agregar valor para você, se eu não estiver agregando você sai, mas tá um produtão, e a gente vai entrar com software daqui a pouco, mais para o final do ano, vai ser bem legal. O pessoal falando, LS, obrigado Laila pelo link aí. A sua vida é uma agricultura, tudo que você planta, colhe. Literalmente, exatamente. O que você teve plantado no passado é o que você colhe hoje, né? Pessoal, vamos chamar os amigos aqui, quem que você quer participar, a sua dupla aqui. Vou dar esses 5 minutinhos aí pra gente, antes da gente iniciar, chamar a galera, tomar bastante água. Nossa, tô com uma sede hoje. Eu passei pra você. A minha mulher, ela literalmente, eu brinco que ela é um dragão, cara. Eu nunca vi mulher tomar tanta água. Cara, toma quantos litros você toma de água por dia? Não, então. 5 litros, eu acho. Não, eu tenho que tomar 8. 8 litros de água por dia, cara, sério. Assim, eu falo pra ela, água mata também, água faz mal, né? Mas o corpo dela acostumou, assim, ela veio fazendo isso ao longo do tempo e pra ela é super legal. Eu tomo água por obrigação e necessidade. Não pode. Enfim, não pode ficar tomando muita água não, galera. Tem Depende. que fazer, aí saber dosar um pouquinho da água. Bem, então o nosso assunto da live hoje é como que a gente vai sair dessa nossa pobreza mental. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte: quem aqui acha que pode mais? Coloca um eu aqui, escreve um eu aqui. Você é aquela pessoa que, por exemplo, você fala assim, de caramba, eu ganho X, mas eu tenho certeza que eu poderia ganhar 2X. Eu sou aquela pessoa que eu tenho um talento Y, mas eu não estou conseguindo desenvolver esse talento. Quem aqui acha que pode mais? Coloca um eu aqui. Eu quero ver quem aqui acha que pode mais. E tem certeza disso, que poderia fazer mais, poderia ganhar mais, poderia desenvolver mais coisas na sua vida. Olha quanta gente. Eu acho que essa live, gente, eu acho que nem todo mundo vai concordar comigo do que eu vou falar daqui pra frente. Eu acho que talvez metade de vocês concordem com coisas que eu vou falar, metade de vocês não concordem. E assim é a vida, sabe? Eu acho que você não precisa concordar com tudo que eu falo, mas isso não me faz teu inimigo, nem me faz você gostar mais ou menos de mim. Simplesmente são pontos de vistas diferentes que a gente vai somando, que a gente vai desenvolvendo, que nós vamos crescendo juntos.
Eu tenho falado muito para vocês no meu Insta, eu tenho tentado trazer conteúdos sobre desenvolver pessoas com um pensamento mais analítico, um pensamento mais crítico, né? Uma forma da gente enxergar o mundo de uma forma mais racional e sem crítica. Eu estou falando de uma racionalizada, a gente pensar sobre o conteúdo, da gente entender coisas sobre um aspecto diferente, da gente estar aberto para fazer coisas diferentes. Olha quanta gente falando que pode mais aí. Muito legal. Bacana, porque essa tua mentalidade de você querer mais, de você literalmente buscar coisas a mais do que você tem hoje é fundamental. Se você não tem essa mentalidade, literalmente, sabe o que acontece? Nada. Você já começa a perder, literalmente perdendo aí, de cara você já está saindo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar para pensar sobre isso, né? E uma das coisas importantes sobre prosperidade, eu ouvi muito sobre prosperidade na minha vida. Eu acho que a maioria de vocês conhece a minha história, e quando eu era criança, eu sempre buscava querer prosperar. Eu queria ganhar dinheiro quando eu era criança, no começo. Mas depois não era mais dinheiro, depois eu queria fazer sistemas, depois eu queria fazer minha empresa, mas sempre de alguma forma a minha mente buscava criar alternativas. E mal sabia eu tive contato com um dos primeiros livros que eu acho que é fantástico, as pessoas deveriam ler, que é o do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça, um livro fantástico. Eu tive contato com esse livro, acho que eu tinha 14 anos ou 13 anos, uma coisa assim. Estava lá na biblioteca dos meus pais, eu peguei esse livro para ler. E esse livro, se a gente for olhar hoje, você vai até poder dizer, até eu digo isso, às vezes é uma motivação um pouco barata. Qualquer dia eu falo um pouco sobre análise crítica do Pense e Enriqueça, mas para mim foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. É um livro que me ajudou muito naquele momento, me fez pensar uma coisa muito importante. Me fez pensar o seguinte: o que faz você prosperar, para pensar nisso. O que você acha que faz você prosperar? O que faz você prosperar não é o seu ambiente. Olha só que louco isso. Não é o seu passado. Não é o seu passado. Não são os seus erros ou os seus acertos, simplesmente. E também não são os seus amigos. O que faz você prosperar de verdade, sabe o que é? A sua mente. Única e exclusivamente a sua mente. A sua mente é que faz com que você literalmente prospere, com que você saia do lugar, com que você desenvolva. Então a gente tem que entender o seguinte: uma mente afiada, uma mente que literalmente está olhando para frente, uma mente que está sendo treinada, sendo desenvolvida, é a única forma de você afastar a pobreza na sua vida. Então olha só o que eu estou querendo te dizer. Uma mente afiada, uma mente desenvolvida é a única forma capaz de tirar você da pobreza. Ponto. As pessoas elas estão com uma mente, muitas vezes, de 3 formas. Estagnada é o primeiro ponto. Elas estão paradas. Outra coisa que está ferrando a mente delas é o excesso. Excesso de informação, excesso de preocupações, o excesso de lives, o excesso. O excesso hoje é o que está matando a mente das pessoas. E a terceira coisa que está matando aí essa prosperidade das pessoas é que literalmente elas estão sem tempo. A mente delas não tem tempo de pensar em outras estratégias, em outras alternativas, em outras coisas que você quer fazer de verdade. Já parou para pensar sobre isso? Que a sua mente é que faz você ser próspero ou não ser próspero. A sua mente e não seu ambiente, como as pessoas falam. Porque você fala assim, mas eu nasci numa favela, o ambiente não me ajuda. Isso é uma parte verdade. Isso é uma parte verdade. Não é uma total verdade. O ambiente ele influencia, sim, mas ele não é determinístico. Vou repetir. O ambiente influencia, mas ele não é determinístico. O que é isso? O ambiente, cara, eu não sei se você já viu, mas tem árvore que às vezes numa seca completa nasce uma árvore linda. Aí você fala assim, cara, como que nesse lugar aqui, como que nesse lugar absurdo, que não brotaria nada, que não daria nada, nasceu uma árvore dessas? Aí que tá, esse é o ponto que você tem que entender. O seu ambiente, ele influencia, mas ele não determina o seu resultado. É isso que a gente tem que parar para pensar. Deixa eu tirar um pouquinho os comentários aqui, pessoal, que às vezes eu me perco nos comentários e daqui a pouco eu volto com eles. Então, eu queria que você começasse a pensar o seguinte: será que já falaram para você que por causa do seu ambiente você não cresce, você não desenvolve? Por causa do seu ambiente você não sai do lugar? Podem ter falado isso para você, falaram muito isso para mim. Ainda falam, eu ouço muito essa frase. Mas ela não é uma verdade única. Sabe por quê? Olha só, você pode estar num ambiente inóspito, você pode estar num ambiente ruim, você pode estar num ambiente que te põe para baixo.
Mas se você blinda a tua mente a ponto de você parar para pensar, quando você chega no seu quarto e você está sozinho, você esquece isso que está ao seu redor. E você tem uma capacidade de desenvolver a possibilidade de olhar para uma coisa melhor, de pensar alguma coisa que você quer, de ter pensamentos, que a gente já vai falar sobre isso, melhores. Sabe o que acontece? Você muda literalmente o teu estado, você muda literalmente como o teu cérebro está funcionando. Quando você está tendo coisas boas, quando você está literalmente pensando em coisas que você curte, em coisas que você gosta, sabe o que está acontecendo? O teu cérebro está liberando dopamina. O teu cérebro precisa liberar dopamina. Endorfina também, mas a dopamina é mais importante nesse processo. Olha só, o que é a dopamina? A dopamina é um hormônio que ele faz algumas coisas interessantes. Primeiro, ele te dá uma excitação. Ele faz aquela coisa de que legal, tá dando certo, putz, tá funcionando. Isso reforça o quê? Esse comportamento que você quer. Esse comportamento de repensar, de ficar feliz, de ver possibilidades no meio do fim do túnel. Então esse é o primeiro passo que você precisa fazer. Você precisa parar para pensar que é a tua mente e não o teu ambiente que destrói ou cria aquilo que você vai ter. Simples assim. Simples assim. Então esse é o primeiro ponto. Tá? Isso a gente pode dizer, explicações de várias formas, seja matemática, seja neurociência, seja você pensando, mas isso faz uma diferença gigantesca com relação a isso. Segunda coisa que eu quero que você pense, a mente, a tua mentalidade, os teus pensamentos, eu falei mente afiada, né? Mente produtiva, uma mente analítica. A sua mente é um radar. Olha só, guarda isso. A sua mente é um radar. A sua mente é um radar. O que é um radar? Não sei se você sabe como funciona um radar. Um radar, a definição de radar é rádio de detecção e alcance. Em inglês vem de Radio Detection and Range. Ou seja, o que é um radar? O radar é aquele negócio que localiza objetos ao redor, que localiza seja uma nuvem, que localiza seja um outro avião, que localiza um objeto que está chegando. É um radar. Você já viu radar com certeza dentro de algum filme aí. Como que o radar funciona? Aí que está a sacada. E por que a tua mente é um radar? A tua mente funciona que nem um radar porque é o seguinte, o radar ele emite uma onda. Olha só que coisa louca. O radar ele não tem uma capacidade de detecção maluca, tipo, eu vou ver onde está o objeto. Não. Sabe como que ele faz para detectar um objeto? Deixa eu pegar um objeto aqui, ó. Ele pega o quê? Ele pega o radar está aqui, certo? Está emitindo um sinal. Ele emite um sinal. O sinal vem. Quando o sinal toca no objeto, o objeto faz o quê? Ele devolve o sinal. E aí o radar detectou um objeto ali. Então o radar ele é uma onda de rádio que é enviada e ela volta para ele, para saber que estava. Se a onda só vai e não volta, significa o quê? Que não tem objeto ali. Então olha o que eu quero dizer com relação a isso. A tua mente, ela quando pensa em alguma coisa e ela funciona como um radar, ela vai e ela tem que bater em alguma coisa e voltar. Se a gente está batendo alguma coisa que é positiva, se está batendo alguma coisa que a gente quer, batendo alguma coisa que a gente realmente está buscando, sabe o que acontece? A gente traz isso de volta para a gente. A gente começa a mudar o nosso radar. O nosso radar ele muda a percepção completamente daquilo que a gente tem. Então, olha só que coisa maluca, né? Eu fiz algumas anotações aqui, até para não esquecer de falar algumas coisas com você. Se o seu sinal de alcance do seu radar é pequeno, o que eu quero dizer com pequeno? Se a sua mentalidade ela voa, você afiou a sua mente só para pensar no hoje, no problema, no teu ambiente, na situação que você está agora, a tua onda ela vai muito curtinha e ela não tem nem onde voltar. Agora, quando você pega a tua mente e você ecoa lá para frente, você coloca isso para ecoar para os outros, cara, isso volta. Um exemplo prático aqui para você. O que eu estou fazendo agora é transformando o que eu sei, um pouquinho do que eu penso, num radar. Eu estou te dando um conteúdo, esse conteúdo está batendo em você e esse conteúdo está voltando para mim de alguma forma. De uma forma que você vai pegar e vai usar esse conteúdo, uma forma que você vai pegar e vai divulgar depois um pouco do que eu falei para outra pessoa. Eu acho que a gente só cresce quando a gente ecoa. Guarda isso, concorda comigo isso? A gente só cresce quando a gente ecoa. E eu queria fazer uma pergunta para vocês e vou querer que vocês coloquem, eu vou habilitar os comentários para ver. Na tua vida, em algum momento, quanto mais você cresceu, pensa num momento na sua vida onde você cresceu. Com certeza teve algum momento que você cresceu. Seja cresceu na tua profissão, seja você cresceu na tua carreira, seja você cresceu com teus amigos, seja você cresceu na escola, não importa. Nesse momento que você cresceu, o que estava acontecendo? Provavelmente
Você estava ecoando alguma coisa. Você estava jogando alguma coisa que você sabia, algum talento, alguma ideia, alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que você fez na escola, alguma coisa que você fez no esporte, alguma coisa que você fez na tua carreira, alguma coisa que você fez no trabalho. A tua mente, ela mandou aquele sinal, ela bateu no teu chefe, ela bateu na tua professora, ela bateu nos teus amigos, ela bateu nos seus clientes e voltou para você. Na forma do quê? De reconhecimento, na forma de dinheiro, na forma de recompensa, na forma de satisfação, na forma de você se sentir uma pessoa melhor, que estava trazendo resultado. Concorda comigo? Vocês ecoaram aí? Coloca aqui, quando foi o momento que você mais ecoou na sua vida? Onde você foi e você trouxe de volta aquela informação? Qual foi o momento na tua vida que você mais ecoou? Coloca aí, escreve aí pra mim. Qual o momento que você mais ecoou na sua vida? Porque em algum momento você ecoou na tua vida. Você estava gerando um resultado tão legal que você estava talvez na escola, que você estava talvez na tua profissão, na tua carreira, não importa. Você ecoou o seu resultado. Eu fui lá e coloquei o meu resultado, coloquei as minhas ideias. Olha que legal, quando eu estou dando aula, quando estou fazendo alguma coisa, quando eu estou fazendo um trabalho perfeitamente, desde o meu vestibular. Gente, se a gente parar para pensar sobre isso, estou nesse momento, olha que bacana. A nossa mente, ela precisa ecoar. E onde que eu vou chegar para te dizer sobre isso? Olha só que louco. O que faz uma pessoa ganhar dinheiro? Quando eu fui promovido, quando fui morar sozinha, quando lecionei, olha que bacana. Quando mais ensinei e investi na minha equipe, no momento da minha graduação, quando parei de beber e estudei até ser aprovado em um concurso, quando eu pensei grande, quando eu mudei de ambiente de trabalho. Olha quantas coisas, obrigado gente, olha quanta coisa legal que vocês já trouxeram lá de trás. E um monte dessas coisas que você está ecoando, que você está jogando para o mundo, que você está jogando para os outros, sabe o que acontece? Elas voltam para você de alguma forma. Elas voltam para você na forma de recompensas. E podem voltar para você na forma de dinheiro também. Obviamente que elas podem voltar na forma de dinheiro. Uma das coisas que a gente tem que parar para pensar é o seguinte, o que é ser produtivo? O que é ser... Deixa eu tirar os comentários aqui rapidinho. O que é ter uma mente próspera? O que é prosperar? Eu acredito que prosperar é você ser abundante. E quando eu falo de abundância, eu estou falando do seguinte, você nasceu para ter uma vida abundante, ponto. Você não nasceu para ser pobre, você não nasceu para ter uma subvida, você não nasceu para passar necessidade, ponto. A tua mente te colocou nesse momento que você está hoje, por vários fatores. A tua mente te colocou nesse momento hoje porque você deixou de aprender certas coisas, porque você não se relacionou com certos mentores, porque você não fez algumas coisas que outras pessoas poderiam fazer, que fizeram diferente e tiveram mais resultados. E você sabe disso. A pergunta é, até quando você vai perder os resultados na tua vida porque a tua mente ela está improdutiva, porque a sua mente está pobre, porque a sua mente não é próspera. Então a gente tem que mudar esse jogo, Como que a gente começa a mudar esse jogo? Como que a gente faz para repensar esse nosso jogo que a gente está jogando? Primeira coisa é o seguinte, é parar com as nossas reclamações. E olha só que ponto que a gente chega, né? Você não tem resultado, você não está ecoando para o mundo, você não está jogando, você não está voltando, você não está jogando, você não está voltando. Aí o que acontece com isso? Você começa a reclamar. Primeiro ponto. Putz, não tá dando certo, nada dá certo pra mim, isso é balela, isso não funciona, isso é coisa que os outros falam, isso funciona pros outros, eles nasceram com sorte, esse cara já tinha dinheiro, essa pessoa ela é muito inteligente, esse cara é diferente de mim, e aí você começa a reclamar. Pá. E aí o que acontece? O teu trabalho começa a ficar chato. Muita gente começa a viver um trabalho, começa a viver uma vida que é chata. Gente, a maior parte das pessoas que eu vejo com relação à produtividade, que vem para mim reclamar que não tem tempo, quando a gente vai olhar, o problema nunca é tempo. O problema nunca é produtividade. O problema é diferente disso. O problema das pessoas não é a produtividade. Eles entendem que é produtividade, eles entendem que é tempo, mas não é tempo, não é produtividade. O problema delas tem uma camada abaixo disso, que se representa através de produtividade e tempo. Isso é um assunto que eu vou tentar trazer mais aqui para vocês. Então olha só, você tá aí, e aí você ouve os teus amigos reclamando, você vê as pessoas falando mal, você vê as pessoas que não estão tendo resultado, o que elas estão? Totalmente no estado de preocupação, no estado mental de fazer o quê? Cara, isso é um problema, isso não vai funcionar, isso não dá resultado, isso não dá certo, isso não vai, isso não funciona, etc. Aí olha só o que o nosso cérebro é capaz de fazer. O nosso cérebro,
ele pega o quê? Ele vai ter muito mais foco naquilo que você está dando atenção para o teu foco. E você está dando mais atenção no quê? Na preocupação. Você dá mais atenção para a preocupação. Cara, isso é tão óbvio, mas você cai nesse jogo que o teu próprio cérebro, que essa armadilha que o teu cérebro pregou para você. Você cai na preocupação, sabe por quê? Porque pensar negativo, pensar no problema, é o padrão da sociedade. Você aprendeu isso com seus pais, você aprendeu isso com a sua professora, você aprendeu isso com seus amigos. Você aprendeu a pensar no negativo. Ponto. Você aprendeu a pensar no negativo, você aprendeu a reagir ao negativo. Então o que você faz com isso? Porque é uma regra. Você começa a internamente, a tua cabeça, ela começa a gastar tempo, energia, foco, aonde? No negativo, no problema, na coisa que não está funcionando, na conta que você não tem como pagar, no salário que você não sabe se você vai ganhar, no medo de perder seu emprego, no medo de não conseguir desenvolver a sua carreira, no medo de não ter emprego quando tiver uma revolução maior ainda, com medo da Covid. Então olha só o que acontece, a gente começa a ter uma mente que ela começa a criar tantas preocupações, que a gente lota a nossa cabeça com essas preocupações. E lotando com essas preocupações, o que acaba acontecendo? A gente começa a gastar o tempo que a gente tem dentro desses pensamentos. E aí, você, para fugir disso, sabe o que acontece nessa fuga desses pensamentos? Você faz o quê? Você vai para a procrastinação, você vai para o desperdício de tempo, você vai para o circunstancial. Você acaba no circunstancial. O que é o circunstancial? É a perda de tempo inútil. É aquela coisa que você fala assim, cara, eu vou ficar só meia hora vendo aqui Netflix. E aí você não tem problema ver Netflix, é bom ver Netflix, mas você vai lá e define meia hora, uma hora, aí você passa 6 horas vendo Netflix. Isso é circunstancial. Circunstancial é aquela coisa que você não queria fazer, você fala, cara, isso não vai me agregar valor, isso não vai servir para nada, isso é totalmente inútil, mas você vai lá e quando você vê, o seu tempo está desenvolvendo em cima disso. Você fala, cara, ridículo isso. E você gasta o tempo à toa. Sabe por quê? A fuga da preocupação gasta no circunstancial. E aí o seu circunstancial aumenta no seu tempo. Aí você fala assim, cara, eu tô sem tempo, eu tô procrastinando, olha só, eu tô procrastinando, você não tá procrastinando, você tá fugindo da preocupação, você tá fugindo do teu problema, porque o teu cérebro começa a criar diálogos internos. O que são esses diálogos internos? Sabe o que são esses diálogos internos? É você ir lá e a tua cabeça começa a falar o seguinte, cara, será que eu vou perder meu emprego? Como que eu vou pagar minhas contas no final do mês? Pô, o que vai acontecer com a escola do meu filho? Cara, o que vai acontecer com a mensalidade da minha faculdade? Pô, será que a minha empresa vai quebrar? Cara, se a minha empresa quebrar, como que eu vou pagar isso? Como que eu vou fazer aquilo outro? Tá ouvindo o que você fala para você mesmo? Esses diálogos internos, ou seja, você conversando com você, parece que a sua mente foi treinada para puxar o problema. Ela fica ali, ó, puf, 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 puxando o problema. É difícil combater isso, gente. É pesado combater isso. É muito pesado. Eu estava pensando nisso nessa live, porque eu estava lendo um texto de uma psicóloga que ela está falando de outras coisas, está falando sobre como as crianças aprendem, aprendizado, coisas do tipo. E uma das coisas que me chamou a atenção, ela falou assim, olha, muitas vezes as crianças, elas não aprendem porque os professores, eles reforçam demais o erro. Ele pega aquele exercício que a criança errou e ela fala assim, ó, para você não errar mais, vamos rever o exercício. E a criança fica ali, já criou uma barreira que ela errou. E ela volta naquele erro milhões de vezes, milhões de vezes, milhões de vezes. Aí ela dá para a criança, não, agora você vai fazer um parecido, ela só muda o número. E manda a criança fazer. O que a criança faz? Ela erra de novo. E aí a professora e os amiguinhos fazem o quê? Pô, você errou de novo, mas você acabou de fazer. Você acabou de fazer. Cara, você tem que saber fazer o quê? Explode a tua professora da tua cabeça. Esquece a porra da professora. Sério, esquece ela. Porque, em geral, foi esse passado que botaram na tua cabeça, que treinaram a tua mente errada, que está trazendo você hoje para uma mente improdutiva no teu futuro. E isso é o que está impedindo você, às vezes, de sair do lugar de ter resultado. Primeiro ponto é esse. Então, como que eu mudo o foco? Como que eu mudo o foco? Primeira coisa é o seguinte, você tem que pensar diferente. O que é pensar diferente? Aí vamos começar a treinar a mente, afiar a mente para fazer mudar esse ambiente que você tá vivendo de pobreza mental. Lembra que pobreza não é só dinheiro. Pobreza é você não viver o que você pode viver mais. Aquilo quando eu perguntei, você pode fazer mais do que você está fazendo hoje? E vocês falaram eu. Você pode ter mais dinheiro do que você está fazendo hoje? Você pode dar mais resultados do que você está tendo hoje? Você pode ter muito mais reconhecimento do que você está tendo hoje? Essas são as perguntas que você tem que se fazer a todo momento. Por quê? Perguntar é o primeiro passo para sair desse calabouço aí do problema. Desse labirinto do problema que as pessoas te levam. Porque a tua mente, ela tá afiada para fazer o quê? Te colocar no labirinto do problema. Você vê um problema, aí você puf. Aí daqui a pouco ele fala assim, não, mas peraí, tem mais problema aqui, te joga para outro lugar. E quando você vai vendo, você tá assim, ó,
feito um rato num labirinto de problema. Você é um rato no labirinto de problema. Você tem que sair desse problema. Ponto. Então, como que eu mudo o foco? Teve uma vez um cliente nosso que ele estava querendo fazer com que o departamento comercial dele, uma grande empresa, todo mundo conhece, tá entre as maiores, e aí o departamento comercial deles falou assim, cara, a gente tem que diminuir aqui o volume das nossas reclamações, aumentar a produtividade do time, etc. O diretor comercial estava querendo isso, ele queria aumentar, obviamente, o faturamento, mas a meta dele era diminuir o número de reclamações. Muito bem, eu fui lá e a gente fez a meta de reclamações e tudo mais, fizemos essa meta. Então a gente falou assim, a gente está tendo, eu não lembro o número agora, vamos supor que a gente tinha, sei lá, 1.500 reclamações por mês de cliente. A meta era chegar a 400 reclamações por mês de cliente. E aí a gente criou um programa para diminuir de 1.000 e poucas, por exemplo, não lembro o número certo agora, de 1.000 e poucas reclamações para 400 reclamações de clientes. E aí fomos lá, o pessoal treinou o comercial, chamaram o cara de vendas para treinar, chamaram o cara de atendimento, chamaram uma galera para literalmente mudar isso. A gente estava fazendo a parte das metas, viu ali os números, as métricas e tudo mais. Tudo bem, passado um mês, sabe o que começou a acontecer? Uma coisa diferente. As reclamações caíram, sim, um pouco. Não lembro quanto, mas caiu alguma coisa em torno assim de uns 10, 15%. Foi legal, mas nada exponencial. Porém, eles começaram a perder cliente. Eles começaram a perder ali na conversão de venda deles, ou seja, quando ele tentava vender, o cliente falava assim, e comprava de outro cara, comprava da concorrência. E aí o diretor virou para mim e falou assim, cara, sabe o que aconteceu nesse nosso programa de redução aí de reclamações? A gente começou a perder clientes. Você acredita? A gente agora não está tendo menos reclamação, estamos perdendo cliente. Aí a gente eu falei assim, cara, vamos entrevistar, porque isso é um problema de produtividade, alguma coisa aconteceu, talvez não estão dando tanta atenção, o tempo deles está em outro lugar. Aí começamos a olhar. E sabe o que aconteceu? Muito interessante quando a gente começou a entrevistar alguns dos vendedores que vendiam bem, de repente começaram a vender mal. A cabeça deles estava tão focada em não receber uma reclamação do cliente que eles pararam de fazer um atendimento foda que eles faziam. Eles pararam de fazer um atendimento excepcional, de pegar o cliente no colo, de ajudar o cara do que ele precisava. Porque a mente desses caras ficou focada em reduzir os problemas. Olha só. Tá entendendo onde eu quero chegar? Ou seja, quando você pega um time, quando você pega você, quando você pega o seu filho e você começa literalmente a estar ali, ó, pá, vamos reduzir problema, como que a gente vai pagar as contas, vamos diminuir os gastos, tal, etc. O que acaba acontecendo? Todo mundo fica tão concentrado nisso que esquece de focar nas coisas que precisava estar desenvolvendo. Que esquece literalmente você de criar, de desenvolver habilidades, de pensar em coisas, em alternativas. Te impede de ver o portão, que eu tanto falo. Às vezes você está lá e a tua porta é pequenininha, você fala, cara, tem uma portinha ali, você está ali, ó, batendo, não sai do lugar. Sabe por quê? Porque você está tentando achar formas de derrubar aquela porta. Só que aquela porta não é para ser derrubada. Aquela porta é simplesmente o teu desafio. E sabe o que serve esse teu desafio, esse teu problema? Para você olhar para o problema e falar assim, cara, vamos virar, vamos olhar para o outro lado. Vamos olhar para o outro lado. Eu estou olhando para esse problema, vamos olhar para o outro. Vamos olhar para uma coisa maior, vamos olhar para uma possível solução, vamos olhar para alternativas, vamos olhar para como que a gente, ao invés de reduzir a reclamação dos clientes, vamos olhar para como que a gente pode criar um atendimento tão excepcional que o nosso cliente vai comprar mais da gente. Entende a diferença de reclamação versus aumentar o excepcional de atendimento? Isso muda todo o jogo. Quando você foca a mente na pobreza, você está tirando de você o quê? Energia, em primeiro lugar, porque o problema vai te desanimando, vai te deixando mal, vai te deixando triste, vai te deixando na cama, vai te deixando impotente, vai te deixando infeliz, vai te deixando deprimido. Você olha no espelho e fala, não consigo, e todo mundo está fazendo. Parece que o mundo está contra você, porque você está roubando a sua energia, primeiro ponto. Segundo ponto, ele tira a sua capacidade de ser criativo. E você precisa de criatividade. Para ter criatividade, você precisa de tempo. Para parar, para pensar, para estar ali ó, com a cabeça vazia. Sabe aquela coisa de quando você às vezes tem um problema muito forte para resolver e você vai simplesmente andar na praia, você vai almoçar, você vai dormir, você faz alguma outra coisa que não tem nada a ver com o problema e quando você volta você resolve o problema mais fácil? Você precisa dessa calmaria dentro da sua cabeça. Por isso que eu falo tanto, pare de correr, comece a andar. Por que é pare de correr, comece a andar? Porque se eu pego uma pessoa para ser mais produtiva, ela está correndo, como que eu tiro ela dessa correria, dessa pista de corrida, para ele olhar o todo? É isso que muda, a gente tem que olhar o todo. Então, ó, outra coisa, tira as possibilidades
que você poderia estar desenvolvendo. Porque você tem talento, você tem criatividade, você tem amigos, você tem network, você tem um monte de ideias. Só que como o seu tempo está roubado por todas essas coisas, ele tira a sua possibilidade de criar coisas novas. E se você não está criando nada novo, sabe o que está acontecendo? Nada. Simples. O seu problema só aumenta, só piora, só escala, e quando você vê, você está no mesmo lugar. No mesmo lugar. Ponto. Então, o que você tem que parar para pensar? Primeiro, abundância. O que é abundância? Então eu falei de problema agora, vamos falar do oposto. Abundância é riqueza. Abundância é você trazer mais para você. O que é mais? Abundância é você trazer para você mais tempo, mais família, mais amigos, mais leitura, mais talentos, mais. Abundância é mais. E eu acredito piamente que Deus fez a gente para termos uma vida abundante. Eu acredito nisso. Eu acredito que lá em cima ele fica torcendo pela gente, pra gente falar, cara, você tem tudo para fazer uma vida abundante. E o que faz a sua vida ser abundante é a sua mente. E o que faz você ter uma mente abundante é tempo, é ser produtivo, é ter produtividade. Porque sabe o que significa ser improdutivo? Improdutivo significa ser pobre. Olha que coisa louca. Outro dia eu estava falando com o Pablo Marçal e a gente estava falando sobre isso, e aí ele estava falando sobre essa etimologia da palavra produtividade. E na verdade, produtividade, produtivo, significa ser fértil. O improdutivo é você literalmente ser infértil, você não produzir, você ser pobre, você literalmente não conseguir crescer, desenvolver, fazer algo pelo outro. Então olha só, quando você fala assim, eu não tenho tempo, você está dizendo o que para você? Eu sou infértil, eu sou improdutivo, eu sou pobre no meu ser. E você não nasceu para ser pobre. A sua mente precisa mais do que isso. A sua mente precisa mais do que isso. Você não nasceu para ter uma mente pobre. Você não nasceu, você simplesmente foi colocado dentro de uma mente pobre. Por várias pessoas, por várias coisas que te falaram. Então o que você tem que fazer? Buscar abundância. E como que eu busco abundância na minha vida? A primeira coisa que você tem que fazer para buscar abundância é tua mente. E o que a tua mente tem que fazer? A tua mente tem que mudar o pensamento da pobreza. É isso. Mudar o pensamento da pobreza. Como que eu mudo o pensamento da pobreza? Eu pego aquilo que está me preocupando e eu penso o melhor daquilo, o oposto daquilo. Eu penso de um jeito melhor. Não sei como vou pagar minhas contas. Você vai mudar para alguma coisa do seguinte. Como que eu posso fazer para fazer mais dinheiro? Onde que eu posso colocar mais o meu talento para ganhar mais? Quem que eu posso ajudar para ecoar aquilo que eu sei e voltar para mim? Lembra disso que eu te falei. A tua mente é um radar. Para quem está chegando agora, eu expliquei que o radar ele é aquele que detecta as coisas. Você já viu radar de avião, radar de navio, radar de, enfim, meteorológico, coisa do tipo. O que faz um radar? O radar ele manda um sinal. E se tiver algum objeto ali, esse sinal ele vai devolver esse sinal para você. Então, o que você tem que fazer? A tua mente tem que ecoar. Eu tenho que dar alguma coisa. Então, em vez de você pensar como eu vou pagar minhas contas, eu vou pensar diferente. Eu vou pensar assim, o que eu posso dar para as pessoas, para os meus vizinhos, para os meus clientes, para os meus amigos, para o universo, na internet, que vai ecoar alguma coisa para mim. E às vezes você tem coisas que você nem imagina que você pode fazer. Às vezes você é um baita de um contador, você trabalha no escritório de contabilidade, só que você é uma pessoa que, cara, toca um violão como ninguém. Então às vezes você fala assim, cara, e se eu desse aula de violão? Você é muito louco? Por que não? Por que não? Entende? Aí você fala assim, tá, a tua mente tem que começar a pensar nisso. Talvez não seja aula de violão, mas talvez seja uma outra coisa que você faz tão bem que você ecoa para os outros e aquilo volta para você. Simples assim. Simples assim. Gente, se você parar para pensar na tua vida, você ganhou dinheiro, você foi próspero, você foi abundante. E quando eu falo de tempo, de abundância de tempo, abundância de amigos, abundância de relacionamentos, quando você ecoou. Para pensar no relacionamento com as pessoas que você ama. Para pensar no relacionamento com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu marido, com a sua esposa. Qual foi o melhor momento do teu relacionamento com eles? Já parou para pensar nisso? O melhor momento de um relacionamento, provavelmente, com o teu marido, com a tua esposa, com o teu namorado, foi na época de namoro, no começo. Sabe por quê? Vocês ecoavam mais. Vocês voltavam e ecoavam. E agora você parou de ecoar. Eu parei de ecoar às vezes. E às vezes eu tenho que parar para pensar assim, caramba, o que eu não estou elogiando, o que eu não estou ecoando, o que eu não estou fazendo? Porque se eu não faço, se eu não jogo, o que acontece? Não volta. E se você joga isso e não volta aquele amor, aí você começa a falar, a pessoa não gosta mais de mim, a pessoa não liga para mim. E não é verdade. Você liga, você ama, você tá junto. Só que como você não está ecoando aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que a tua mente quer, aquilo não volta.
E aí é onde os relacionamentos acabam. Não só relacionamento, isso vale para dinheiro também. Você recebeu aquele dinheiro, você não ecoou aquela coisa que você fez, você não desenvolveu nada dos outros, você não apoiou ninguém, você não comprou alguma coisa que você queria, você não fez o dinheiro girar. Sabe o que acontece? Não volta, não ecoa para você. Teve um dos caras, uma pessoa que eu conheci, que eu considero uma grande mentora, que é uma das mulheres mais ricas aqui dos Estados Unidos, investe em várias startups. E essa mulher virou para mim, quando eu estava lá no Vale do Silício, e ela falou uma coisa, ela me acompanhou durante muito tempo num projeto que a gente estava desenvolvendo lá, Amante, e ela falou uma coisa que eu achei bem legal. Ela falou assim, eu estava pensando num projeto para atender, sei lá, 100 mil pessoas, era a nossa meta lá com aquele nosso produto. Aí ela olhou para minha cara e falou assim, 100 mil pessoas, você tinha que ter vergonha de apresentar isso lá para os anjos. Ela assim, se você não for atender 100 milhões de pessoas, você está gastando meu tempo à toa. Aí eu parei assim e eu falei, caramba, 100 milhões de pessoas, eu estou botando uma meta de como que eu vou chegar a 100 mil pessoas. E aí sabe uma das coisas que ela falou? Ela falou assim, sabe o que é riqueza? Aí eu falei assim, não, depois dessa, de 100 milhões, eu estava esperando outra coisa. Ela falou assim, riqueza é quando você aumenta, exponencializa, você dá mais para as outras pessoas. Se você der só para 100 mil pessoas, esse teu projeto nunca vai ser rico. Agora, quando você der para 100 milhões de pessoas, o seu projeto vai ser muito rico. E quando a gente fala de riqueza, não é só de valuation, não de valor, a gente está falando de outras coisas, como a gente poderia ajudar as pessoas naquele momento. E eu fiquei pensando, assim, cara, como que eu posso atingir 100 milhões de pessoas? 100 milhões de pessoas. A gente não chegou nisso. Não, o projeto morreu antes. Mas mudou para sempre a forma como a minha mente pensa. Valeu. Esse projeto valeu para aprender isso, para aprender o seguinte, cara, como que eu posso chegar em 100 milhões de pessoas? E pega esses 100 milhões, esse número, e coloca para você. Para que seja 10 pessoas, que seja uma pessoa, que seja 2 pessoas. Mas se você não ecoar, se você não for um radar, você não vai conseguir fazer a coisa acontecer. Então, você tem que pensar além. O que é pensar além? Você tem que, às vezes, sentar na tua cabeça da cama à noite e você tem que pensar o seguinte, cara, como que eu vou fazer para ter 100 mil reais até o final do ano? Como que eu vou fazer para ter R$1.000 na minha conta no final do mês? Se você começa a pensar em coisas maiores, fora do problema, em alcançar coisas, sabe o que acontece? O teu cérebro, a tua mente começa a ser afiada, desenvolvida para gerar soluções. Porque é assim que o nosso cérebro funciona. Você não é burro, você não nasceu burro. E não é o cara mais inteligente que ganha mais dinheiro. Muito pelo contrário. Se fosse verdade que todo cara inteligente ganha fortunas, cara, todos os doutorados e mestres do nosso país seriam pessoas milionárias. E talvez nem 1% deles sejam. O que eu mais conheço é doutor pobre. O que eu mais conheço é doutorado, cara que estudou demais, pobre. Porque não é isso que faz a diferença. Não é o cara inteligente. É o cara que afia a sua mente. O que é afiar a sua mente? É começar a pensar de um jeito tão diferente que você começa literalmente a ter mais resultado. Só que aí vem as pessoas e falam o seguinte. As pessoas viram para você e falam assim, cara, você hoje tem um salário de 1.000 e você quer ganhar 10 mil. Você é louco. Quantos de vocês já não ouviram pessoas te criticando pelo que você quer sonhar, pelo aquilo que você quer obter? Pelas aquelas coisas que você fala, cara, eu queria isso na minha vida. Mas a pessoa vira para você e fala assim, cara, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ser grato àquilo que você já tem. Você já ouviu isso? Com certeza. Você tem que ser grato àquilo que você já tem. E essa é a maior desculpa que os caras sem sucesso dão para os outros. Sabe por quê? Quando o cara vira pra você e fala assim, você tem que ser grato por aquilo que você tem. O que ele tá falando é o seguinte, cara, você já tem isso aí, cara. Eu não tenho mais às vezes que você, então já tá ótimo. Você tem mais do que eu, seja grato pelo que você já tem. Esse cara tá fazendo o quê? Ele tá pegando a tua possibilidade de aumentar e tá diminuindo você. Ele tá te limitando. E isso não tem nada a ver com a importância da gratidão. Você tem que ser gratidão em todos os momentos. Você tem que ser grato pelaquilo que você já tem hoje, e pelaquilo que você vai ter amanhã, e pelaquilo que a sua mente está concebendo lá para frente. Talvez seja amanhã, daqui a um mês, daqui a um outro. Tanto faz. Então, isso é uma autodefesa que os caras fazem. Os caras sem sucesso, os caras parados, os caras que não foram além. E eles falam, deixar grato por aquilo que você já tem hoje. Manda pra merda um cara desses.
Porque ele fica te limitando e você acredita nisso. E aí você fala assim, nossa, eu não posso reclamar, já tenho tanto, eu já tenho uma vidinha aqui, é simples, mas eu tô feliz. Ah, eu tenho aqui o meu carrinho, ele não pega às vezes, mas eu tô feliz. Ah, eu tenho aqui o meu salário, ele não dá para todo mês, mas eu tô feliz. E você fica feliz. Você não tem que ficar feliz, você tem que ficar abundante. Você tem que crescer, você tem que ser maior do que isso, tem que se desenvolver em cima disso. Então é isso que as pessoas fazem para literalmente te limitar, porque elas não chegaram no lugar que você quer chegar. Então a primeira coisa que você vai fazer é para de ouvir gente que não tem o resultado que você quer. Simples, simples. Cara, simples. Acabou. Eu não vou ouvir caras que não têm o resultado que eu quero. Acabou. Por isso que eu quase não venho no Instagram. Porque 90% das pessoas que estão no Instagram não tem o resultado. Não tem resultado, eles são fake, são resultados irreais. E eles falam para você, seja grato por aquilo que você já tem. Seja grato. E não é isso. O cara tá falando isso porque é uma autodefesa que ele tá tendo. Porque se você brilhar mais, talvez apague o brilho dele. E essa não é a verdade. Eu acho que o mercado é abundante para todos. O mercado tem para todo mundo, cara. A gente não pode, em função de um, de outro. Não, esquece, cara. O mercado tem para todos. Eu quero que todo mundo ganhe dinheiro, eu quero que todo mundo prospere, eu quero que todo mundo desenvolva, eu quero que todo mundo tenha uma mente afiada. Porque a gente tem que preparar nossas pessoas para desenvolver a nossa mente. É uma mente mais produtiva, uma mente mais afiada. É isso que eu estou desenvolvendo. Eu estou trabalhando incansavelmente, eu estou lendo, eu estou estudando, eu estou fazendo cursos, porque eu falo assim, cara, eu preciso ajudar as pessoas a terem pensamento analítico, resolução de problemas complexos, saber criar dinheiro. Criar dinheiro é uma habilidade, criar negócio é uma habilidade. Eu tive, acho que poucas pessoas no Brasil criaram tantos CNPJs e projetos como eu criei nesses anos todos. E quando eu falo de projetos e CNPJs, foram mais de, se a gente for olhar, sei lá, quase 50 projetos CNPJs que faturaram mais aí, contando mais de 300 mil reais de projetos, de coisas que aconteceram, que eu criei. Então, eu tive acertos e tive muitos erros também. E quebrei a cara muitas vezes. Claro que quebrei. Mas a minha mente estava aqui, ó, pensando na prosperidade. Cara, quebrei nesse. Eu vou precisar fazer 3 vezes para recuperar aquilo que eu fiz. E assim vai. E assim que eu cresço. E assim que as coisas acontecem. E às vezes a gente faz loucuras que não são loucuras. São formas da gente afiar a nossa mente. Eu vou lançar em breve, prometo para vocês, uma mentoria, um curso, qualquer coisa, eu vou fazer as pessoas terem uma mente afiada. Acabou. Porque as pessoas não sabem ter um pensamento analítico, um pensamento crítico. Elas não sabem ser produtivas na mente, elas não sabem ser produtivas na vida. Elas não sabem fazer projetos, fazer dinheiro, desenvolver. Simples. Eu vou te guiar para fazer isso acontecer uma hora. E uma hora eu vou lançar isso. Não vai ser agora, não vai ser mês que vem, mas setembro vai estar aí. Com certeza, no máximo. Então o que acontece? Ajudar as pessoas a repensarem isso, ajudar as pessoas a mudarem isso. Agora, o que faz uma mente ficar afiada? Alguns pontos, já estou falando aqui vários, né? Primeiro, guarda essa frase, riqueza não se acumula, riqueza é circular. O que é isso? Cara, você ganhou dinheiro aqui, você vai pegar esse dinheiro, você vai reinvestir na empresa, você vai reinvestir na tua carreira, você vai dar para o teu filho investir na carreira dele. Quando você pega esse dinheiro e você circula esse dinheiro, sabe o que acontece? Você cria mais riqueza. Riqueza não é acumular. Aquele cara que ganha 10 mil, pode ver, os caras que ganham na Mega Sena, a maioria deles, aliás, eu não sei qual é o número, tem uma pesquisa que fizeram sobre isso. A maioria das pessoas que ganham no prêmio da Sena, elas ficam pobres depois de um tempo. Elas perdem tudo depois de um tempo. Você fala, por que isso acontece? Por que acontece isso? Em geral, são pessoas que não tinham nada. Em geral, são pessoas que a relação com o dinheiro era muito errada. Então, o que elas fazem? Como elas ganharam, elas não querem mais perder. E olha só, quem ganha, perde. E o que elas fazem para não perder mais? Elas acumulam esse dinheiro, elas investem lá numa poupança, botam o dinheiro em algum lugar. E aí elas usam tão mal esse dinheiro, ele não faz girar, que simplesmente, se esse dinheiro não está desenvolvendo, não está crescendo, não tá se envolvendo, esse dinheiro começa a desaparecer. Porque é assim que funciona o dinheiro, simples. Eu tive sócios que me ensinaram isso excepcionalmente. Eu fui sócio de um cara que era o dono da Gelato, um cara brilhante. O Javier, o cara que criou a Gelato, criou a W Brasil, do Washington Oliveto, maior empresa de propaganda do Brasil durante décadas. Enfim, um cara, sei lá, não sei se ele era bilionário, mas tinha mais dinheiro do que cabelo, o Javier. Eu fui sócio dele durante 3 anos. Ele tinha uma holding com as maiores agências de propaganda do Brasil. O grupo dele faturava, sei lá, bilhões, não sei se 6 ou 8 bilhões naquela época, mas não era muito dinheiro. E ele falava essa coisa, ele falava assim, cara,
Dinheiro, eu falo assim, ô Javier, você comprou essa agência, cara, você gastou, sei lá, quantos milhões nisso? Ele fala assim, Christian, dinheiro tem que circular. Eu ganho daqui, eu compro ali, eu vendo ali, daqui a pouco tá circulando. Quando tá circulando dinheiro, tá fazendo mais. Ele assim, se o dinheiro para no meu colchão, sabe o que acontece? Pega a traça. E ele falava isso, eu ficava assim, cara, como eu aprendi com esse cara? Como eu aprendi com o Javier, cara? Incrível, como eu aprendi com o Javier. O dinheiro pega a traça, é verdade. Tô falando isso de um cara que estava ali nos seus bilhões. Então, riqueza não é acumular, é circular. Outra coisa, como que eu crio riqueza para mim mesmo? E quando eu tô falando de riqueza, não é só dinheiro não. Riqueza de vida, riqueza de tempo, riqueza de relacionamentos. Para criar riqueza, eu preciso ecoar. Para ecoar, que é aquela coisa do radar, eu mando o sinal, ele volta. Um eco, vai e volta. Para ecoar, eu preciso agregar valor na vida das pessoas. Então sabe o que acontece? Por que você não ganha, não tem uma vida mais abundante? Porque você não está agregando valor na vida das pessoas. Pode ser na vida do teu filho. Hoje eu fui com meu filho no jogo de lacrosse. O que é lacrosse? É um jogo que tem aqui nos Estados Unidos, que o cara usa uma varinha mágica com um trequinho para pegar uma bola. É tipo do Harry Potter. Não sei se você já viu o Harry Potter jogando na vassoura. Cara, mas é legal o jogo. Eu nem sabia o que era lacrosse há 2 meses e meio atrás, 3 meses atrás. Ele começou a jogar isso, curtiu pra caramba, tá jogando razoavelmente bem, ganharam o campeonato hoje, né, com o pessoal que veio do estado e tal, tá todo feliz. Olha só, eu fui com ele ontem e hoje, passamos o dia praticamente inteiro, a minha esposa foi junto comigo. Eu tava ecoando com ele, eu tava agregando valor na vida dele, eu tava lá torcendo por ele, eu tava ali vibrando com ele vinha e falava as coisas dele. O que a gente fez? A gente agregou valor nesse momento. Eu ecoei, ele ecoou, eu ecoei, ele ecoa mais, porque ele não para de falar. Mas, cara, foi ali uma troca de eco muito grande. Agradeço a Deus por ter essa oportunidade de estar com ele aqui agora. O Covid foi fantástico, então, em cima disso. Porque eu estou mais tempo com a minha família, ó que coisa boa. Eu podia pegar e reclamar, não, o Covid é uma desgraça, o Covid é um problema. Cara, o Covid deu tempo com quem é importante para mim. Olha que coisa fantástica. Mudou para sempre, vários aspectos. Então, ó, agrega valor. Através do quê? Das suas competências, dos seus talentos. O que você não sabe hoje? Você tem que aprender e desenvolver. Então, por exemplo, pensamento analítico, que é uma habilidade que... Eu não gosto de dizer os empregos do futuro, coisas disso. Mas se você tiver pensamento analítico, resolução de problemas complexos, se você tiver habilidade de criatividade, liderança, de tecnologia, usada não de forma nerd, mas usada de uma forma inteligente, produtividade, você vai ter emprego em 2025, 2030, 2035. Porque eu não posso dizer para você o emprego que vai morrer ou o emprego que vai existir. Porque eu não gosto de fazer previsões. Agora, a gente tem que ter certezas. E certezas são o seguinte: o que você desenvolve hoje na tua cabeça é o que faz você criar emprego. E quando eu falo emprego, não estou falando só você trabalhar para uma empresa. Estou falando você desenvolver a sua própria renda, a sua própria empresa, o seu próprio negócio, criar o seu próprio projeto. O que não precisa necessariamente sair do seu emprego. Isso é uma longa história, a gente vai falar isso em algum momento. Então, ó, desenvolver seus talentos. Outra coisa, você tem toda hora afiar a sua mente. Como afiar minha mente, Christian? Estou estudando pra caramba sobre isso, em breve trago alguma coisa para vocês aí. Afiar sua mente é o seguinte: primeiro, se alguém te traz um problema, estou com um problema. Alguma coisa aconteceu. O que você tem que fazer quando esse problema acontece? Você tem que olhar esse problema sobre vários aspectos. A primeira coisa que você tem que fazer é se perguntar: esse é o problema que eu quero realmente resolver? Então, pensa no problema que você tem aí. Talvez seja um problema de relacionamento, talvez seja um problema porque você um amigo te traiu, talvez seja um problema porque você perdeu uma pessoa, talvez seja um problema porque você está sem dinheiro, talvez seja um problema porque você não tem seu emprego. E aí você pega esse problema do emprego, do dinheiro, do amigo, do relacionamento, da saúde, seja lá do que for, e você começa a olhar para o problema. Só que muitas vezes, o que é o pensamento analítico que afia a tua mente? É você falar assim, cara, talvez não seja esse problema que eu quero resolver. Talvez não seja esse problema neste momento agora que eu quero resolver. Talvez seja esse problema aqui é diferente, é outro problema que eu quero resolver. Um problema maior, um problema diferente, um problema que muda o aspecto da solução. Então, ou seja, não é só olhar para o problema, é você questionar o problema. Isso tem técnica, tem um monte de coisa. Eu tenho aprendido muita coisa interessante sobre isso. Você olhar, você entender o seguinte: será que esse problema que eu preciso resolver? Será que no passado esse problema foi resolvido de alguma outra forma? Será que esse problema ele muda o impacto, ele aumenta, ele diminui? Como que é esse problema olhado de formas diferentes? E às vezes você chega na conclusão seguinte: esse problema não é meu problema, é outro problema. Eu dei uma aula para o pessoal do LS, que é o nosso programa de mentoria para empresários, ELS, Empreender com Liberdade e Segurança, LS com BR, depois quem for empresário, olha lá. E aí eu dei um exemplo para eles de um aplicativo do Bob Esponja. Teve o pessoal da Nickelodeon, que é a empresa que faz o Bob Esponja, e eles lançaram um aplicativo.
Olha só, eles estavam reclamando o seguinte, as crianças não terminam o cadastro. Crianças ali dos seus 10, 11, 12 anos, tinham que se cadastrar no aplicativo para jogar o joguinho do Bob Esponja e não terminavam o cadastro. Aí os caras se juntaram, os desenvolvedores, os inteligentes, os doutores, e falaram o seguinte, o aplicativo é complexo demais, simples. Temos que mudar a tela. A tela de cadastro é muito grande, ela é difícil, ela é complexa. Vamos desenvolver uma nova tela. Desenvolver uma nova tela, desenvolver outra tela, desenvolver milhares de telas. E o raio do cadastro não dava melhoras, não melhorava. Continuava basicamente do mesmo jeito. Aí, uma pessoa, que se não me engano foi o estagiário do grupo, ou assistente do grupo, começou a falar com as crianças. Que um primo dele, lá, sei lá, tem uma história sobre isso, que estava usando o joguinho. O que ele foi? Eles começaram a perguntar para as crianças: por que você não termina o cadastro, porra? E aí uma criança virou e falou assim: eu não termino o cadastro porque vocês pedem a senha da TV a cabo. E se eu pedir a senha pro meu pai, eu vou me meter em encrenca. Então eu não vou terminar o cadastro porque eu não vou pedir a senha pro meu pai. Aí os intelectuais falaram: cara, o problema não é o cadastro, o problema é a senha da TV a cabo pro pai. As crianças não querem se meter em encrenca e elas não travavam nesse momento, que nem falavam pros pais. O que eles fizeram? Criaram um vídeo pros pais explicando o processo da senha. Resultado, cadastro total. As crianças começaram a se cadastrar. Porque o problema não era o cadastro. Entende o que eu estou falando? O problema não era o cadastro. Então o que você vai fazer? Por que eu pedi para vocês virem duplas aqui? Você vai pegar nessa semana que vai entrar agora, a partir de amanhã, segunda-feira, vocês vão estar em 2. O que eu quero que vocês façam? Primeiro, eu quero que vocês resumam o que vocês entenderam dessa live um para o outro. Por quê? A partir do momento que você resumir, fala assim, cara, o Christian falou disso, o Christian falou disso, o Christian falou disso, e o outro fala, ele falou disso, falou disso, falou disso, o que vai acontecer? Vocês vão criar novos conhecimentos. O que escapuliu aqui do seu entendimento, às vezes do que eu falei, o outro às vezes absorveu. E aí quando você faz 2 se conectando, você cria um pensamento mais crítico e analítico. Você olha assim, cara, isso aqui é interessante, olha isso aqui, vamos fazer esse pensamento, etc. Então a primeira coisa que vocês vão fazer em 2 é vocês fazerem isso. Uma coisa para você fazer individual, mas que vai ser muito importante. Você vai fazer um diário. Olha só que coisa. Tem muita pesquisa interessante sobre diários, né? Tem uma interessante de Harvard até que ajuda você a dormir melhor, porque tira os problemas da sua cabeça. Eu quero que você pegue um caderno qualquer, ou pode ser no computador, ou pode ser no seu celular. Eu quero que você faça um diário. Toda vez que você pensar num problema, eu quero que você escreva o seu problema. Você vai escrever o seu problema. Você vai dizer o seguinte, cara, estou com um problema, assim, assado, estou pensando nisso, estou pensando naquilo outro. Você vai escrever o seu problema. Escreva o problema para o seu diário. Por que você vai descrever o problema do seu diário? Primeiro, quando você faz isso, você muda várias coisas na sua química cerebral. A escrita ativa áreas do córtex que são fundamentais na parte de resolução de problemas. Eu não sabia disso, estou lendo um livro de um cara e ele estava falando sobre isso. Ele falou assim, cara, quando você tem um problema, 2 coisas você tem que fazer, andar ou escrever. Por quê? Porque a atividade motora, ela ativa a parte do córtex, tem um nome aqui atrás, meu Deus, esqueci. Enfim, o córtex, uma partezinha do córtex atrás que faz o quê? Ativa outras áreas do cérebro que às vezes ajudam você a ter novas sinapses, tem novas sacadas, novos insights, novas ideias, tem novas possibilidades. Ó que louco. Então você vai escrever, tá? Por quê? Porque eu quero que você tire isso da tua cabeça. Depois que você escrever, se você quiser compartilhar com o seu colega o problema, fala assim, ó, tô com um problema assim, assim, assado, é bacana compartilhar às vezes, e aí eu quero que vocês 2 compartilhem o problema, um compartilhe o problema do outro, e vocês só vão conversar sobre possibilidades. Tá, ok, falei o problema, falei. Vamos parar de falar o problema. E se você for um amigo legal mesmo, você não vai ficar escrafuncheando o problema. Por que acontece? As pessoas estão com problema aqui. Aí vem um amigo e fala assim, nossa, mas aconteceu isso? Mas e se isso? E ele começa a piorar o problema. Eu não quero que você faça isso. Você vai contar o problema e ele não vai perguntar mais nada sobre o problema abaixo. Ele só vai perguntar o quê? Possibilidades. E se você fizer isso? E se acontecer aquilo? E se você puder mudar sobre isso? E se você olhar para isso? Eu quero que você faça perguntas um para o outro sobre óticas completamente diferentes do problema. Sobre coisas de solução, sobre coisas de possibilidades, sobre coisas de expansão, sobre olhar o problema sobre outra ótica. Tá ok? Pensa no Bob Esponja. Então é isso que eu quero que vocês façam aí em duplas. Isso vai fazer o quê? Com que você use o seu tempo de uma forma muito mais produtiva. Em vez de você ficar olhando o seu problema e literalmente fazendo com que o seu problema gaste o seu tempo à toa no circunstancial, você vai parar de gastar o seu tempo no circunstancial e o que você vai fazer? Você vai começar a gastar o seu tempo resolvendo problemas. E quando você começa a resolver problemas, sabe o que vai acontecer? Você muda a sua história, você muda a sua realidade, você muda aquilo que você estava fazendo.
Pessoal, fez sentido o nosso papo hoje para vocês? Deu para entender alguma coisa? Deu para vocês terem sacadas sobre isso? Qual o problema que você quer resolver na sua vida? Qual o problema que você fala, caramba, eu preciso ter ideias para fazer isso? Olha lá, pega sua dupla, faça em dupla isso. Eu quero que vocês todo dia, por 5 minutos, liga para o WhatsApp ou manda uma mensagem, fala do seu problema, compartilhem as ideias, compartilhem estratégias, porque você pensar sozinho é uma coisa. Quando você pensa em 2, 3, pensa em 4, você está mudando a realidade do seu problema. E você tem que pensar o seguinte, eu não nasci para ser pobre. Coloque isso na tua cabeça. Você ser pobre é uma aberração. E quando eu falo pobre, pode ser pobre de dinheiro, pode ser pobre de produtividade, pode ser pobre de qualquer coisa. Você pode ser pobre, mas você não nasceu para ser pobre. Você nasceu para ser abundante. Então, a partir de agora, você vai falar o seguinte, ok, eu tô pobre hoje, mas como que eu vou fazer para ser abundante? Ponto. Você tem que ser abundante, porra. Você não nasceu para ser pobre, então você tem que botar a tua mente para, eu preciso ter uma mente abundante. É isso que vocês vão fazer. E aí eu quero que vocês, durante a semana, para um reforçar para o outro e para vocês verem o resultado, dá um print quando você estiver falando com seu amigo, ou dá um print em alguma coisa que você fazer, ou me marca e fala o seguinte, estou fazendo a lição de casa de problemas. Fala assim, estou fazendo a lição de casa da live. E conta um pouquinho do que está acontecendo. Ou, às vezes, pega um insight que você colocou na live, tira uma foto, me marca e comenta lá, olha, eu na live aprendi a fazer isso, vou fazer isso, e pode ajudar alguém. Às vezes o que eu te falei aqui na live, pega uma pessoa que não estava aqui na nossa live, manda a live para ele, ou liga para a pessoa e dá um resumo do que eu falei aqui na live. Sabe por quê? Nesse momento você vai ecoar. E a partir do momento que você ecoar, alguma coisa você vai desenvolver na sua vida. Alguma coisa vai mudar na sua vida para sempre. Tá aqui o meu amigo Ricardo Silva Voz, um cara incrível, batemos um papo gigantesco hoje. Inclusive ele está me ajudando até na minha... a minha dicção virtual, aqui online e tal, porque eu sou muito bom, às vezes, de fazer palestra no palco, mas fazer live, assim, às vezes, dá uma travada sempre, né? Então, eu tô falando com ele, ele tá me mentorando nisso. Por quê? Você tem que achar, cara, mentores que te ajudem para aquela coisa. Você não pode, às vezes não dá para ser sozinho. Então, vem aqui comigo, todo domingo eu vou estar trazendo lives para vocês. Ó, o Pereira aqui, que é um baita de um cara de vendas, um cara excepcional, vai ajudar o nosso time também com vendas. Então, olha só, ache mentores que ajudam você a ter uma mente produtiva. E não precisa ser muito, gente. Não precisa ser muito. Que você veja 1, 2, 3 lives por semana. 3, 4 lives por semana no máximo. E que você ecoe, que você seja um radar. E é isso mesmo, ecoar a abundância. Ajudar os outros a se ajudar você mesmo. Gente, obrigado pelo dia. Obrigado por vocês estarem aqui no domingo à noite até às 10 horas comigo. Espero que vocês tenham tido algumas sacadas para isso. Agradecer lá em cima, porque eu sempre peço, antes de eu começar a falar qualquer coisa, eu sempre falo o seguinte, Deus, que eu seja simplesmente um servo daquilo que você quer que eu fale para as pessoas. E às vezes eu peço uma inspiração, peço ideias, e às vezes as coisas vêm, então eu espero que tenha feito sentido para você. Se você não acredita em Deus, não tem problema nenhum também, estamos amigos, e bola para frente. Gente, obrigado, muito boa noite para vocês, e tamo junto. Próximo domingo vai ter live de novo, tá ok? E aí eu vou querer saber como é que foi. Então, ó, marca as pessoas, publica aí ao longo da semana, não deixa morrer, tá ok? Vai lá e republica. Tchau, até mais.